Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos aqui agora para a nossa 10ª aula e nós estamos falando sobre a questão do ministério e é muito importante nós compreendermos algo, tá? O ministério, querido, é algo que Deus nos estabeleceu e nós somos peça de uma pequena engrenagem, né? Nós somos, na verdade, alguém que está dentro de um propósito que é maior, tá? Então nós vamos trabalhar muito agora sobre a questão da unidade e o poder de conquista que existe. Porque, querido, embora nós temos o nosso ministério, nós precisamos estar engajado dentro de um ministério maior para que a gente possa trabalhar essa questão de como ganhar pessoas, né? De como desenvolver um número maior de pessoas e trazê-las para Cristo. Esse é o planejamento e esse é o propósito, tá? Quero falar um pouco sobre a unidade e esse poder que existe na unidade para ampliar nossa conquista. Eu acredito que você que está fazendo essas aulas, que está estudando acerca disso, o grande desejo seu é poder servir, como nós temos falado, servir o reino de Deus. E, querido, quando nós servimos juntos, quando nós servimos debaixo do mesmo propósito, a tendência é que o crescimento seja maior. O nível de cuidado e com a proteção com as pessoas sejam bem maior. E nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então vamos trabalhar essa questão primeiro. Conforme nós estamos juntos, unidos, o poder de conquista ele é maior. Isso nos mostra na questão da Torre de Babel. Isso nos mostra, está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 5, diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é, começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. O próprio Deus está dizendo: o povo é um, unânimes, eles estão debaixo de um mesmo propósito, de uma mesma direção. Eles são um. Isso é importante, querido. O crescimento ele vem de uma forma muito forte quando existe a unidade, né? Ele diz: o povo é um, e agora não haverá restrição alguma para o que eles intentarem fazer. Por quê, querido? Quando existe unidade, desaparece todos os tipos de limite e restrição, né? Eu sozinho eu não consigo alcançar tanto, mas quando eu estou junto com as pessoas, eu consigo ter um nível de trabalho que eu vou alcançar muito mais pessoas. A restrição ela cai por terra. O poder de realização fica maior. Então, qual que é o planejamento de Deus? Nós, como igreja, como povo, né, e como, na verdade, dentro do propósito que existe no ministério, o meu ministério, querido, é para servir as pessoas. O meu ministério é para servir a minha igreja local. O meu ministério é para poder fazer a obra e ajudar dentro do propósito global ou maior que existe dentro daquilo que foi estabelecido na minha vida. Então, querido, eu preciso falar a mesma língua do meu pastor, da minha liderança, eu preciso falar a mesma língua das pessoas que estão próximas de mim. Eu preciso estar dentro desse contexto falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, dentro dos mesmos propósitos. Ah, pastor, mas é difícil demais falar a mesma língua. Mas é possível, querido. Senão a Bíblia não nos diria isso, né? É possível falar a mesma linguagem. 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, que falem ou falam, né, no que falam, não haja divisões entre vocês, e sim estejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Então ele fala de estar unido naquilo que fala, ele fala de estar unido no mesmo pensamento, e ele fala de estar unido no mesmo propósito, no mesmo parecer. São coisas que a gente precisa ter entendimento. A união vai nos levar a um nível diferente de conquista. Tem pessoas que não sabem trabalhar em grupo. Eu tenho o meu ministério ele é forte, o meu ministério ele é... Não, querido. Nós trabalhamos juntos, unidos, dentro de um mesmo propósito para poder fazer as coisas crescerem. A ampliação de conquista, de coisas, é bem maior. Eclesiastes 4,9 nos ensina isso. Ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que tiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, quem que aquentará? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Aqui ele fala de algumas coisas que é muito interessante você pensar. Ele fala de situações distintas, que 2 pessoas vai trazer um nível de conquista bem maior. Ele diz: é melhor ser 2 do que 1. Por quê? Se um cair, o outro levanta. É importante você caminhar junto. Irmão, ninguém é uma ilha. Ninguém, querido, é uma ilha para viver sozinho. Todos nós precisamos trabalhar junto, dentro de um mesmo propósito, né? Se você cair, e pode acontecer,
Alguém vai estar ali para levantar você, para amparar você, dizendo, vamos embora, vamos para cima. Ele diz, 2, tem melhor paga do seu trabalho. Irmão, o nível de conquista é bem maior quando nós estamos juntos. Uma multiplicação de força, querido, de sinergia. Nós vamos viver um nível de trabalho diferente. Então é importante nós estarmos juntos, conectados como igreja. Agora, conexão é diferente de estar juntos só no sentido de culto, irmão. Conexão é uma sinergia, é um propósito de estar próximo mesmo. Ele diz, um aquece o outro. Está falando de pequenos cuidados, né? Está falando de pessoas, na verdade, aqui que estão dormindo junto. Está falando de pequenos cuidados que nós precisamos ter um com os outros. Querido, a igreja é um lugar onde nós precisamos estar unidos, um junto com o outro, um cuidando do outro, um vivendo próximo do outro, um fazendo o outro crescer, tá? Ele diz o seguinte, se forem enfrentados, um ajuda o outro a resistir. Está falando, na verdade, de problema da luta. Se tiver luta, querido, um vai ajudar o outro a crescer, a evoluir. Por isso, irmãos, que eu tenho falado muito sobre a questão da célula, querido. Por isso que eu tenho, na verdade, tentado trabalhar e ensinado a questão da célula. Um dos motivos de eu estar fazendo essa apostila é para que você compreenda melhor essa questão. Porque, querido, nós precisamos entender que com mais pessoas e um nível de organização maior, nós vamos alcançar muito mais pessoas do que aquilo que eu possa fazer sozinho. Tem um texto que, para mim, ele mostra realmente o que é isso de uma forma clara. Está em Marcos 6,30. Marcos 6,30 ao 48. Os apóstolos se reuniram, né, Jesus, e relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Então, eles estão empolgados com o nível daquilo que é o propósito, as coisas estão fluindo, estão acontecendo, eles foi levado de 2 em 2, eles estão vivendo o ministério. Tá? E havia muita gente indo e vindo. Gente, esse negócio de muita gente indo e vindo é interessante você pensar, porque isso acontece na igreja. Muita gente vai, volta, vai, volta, vai, volta. E a Bíblia diz que eles estavam tanto engajados no ministério que eles não tinham tempo nem para comer, irmão. Já chegou nesse nível, querido? De você não ter tempo para comer, de tanto que você está se dedicando e entregando ao ministério? Irmãos, ele está falando de um nível extremo. Jesus disse, ele venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Qual que é a ideia de Jesus aqui? Tirar vocês um pouquinho, senão eu vou matar vocês. Deixa vocês um pouquinho tranquilo, vou levar vocês para um lugar deserto para que a gente possa estar junto, né? Tanto conversando como descansando. Assim, eles se afastaram com o barco e foram embora para um lugar deserto, a Bíblia diz. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo os conhecidos, correram a pé. Olha o que a Bíblia está dizendo. E todas as cidades chegaram lá antes deles. Então, qual que é a ideia? Quando eles viram Jesus e os discípulos saindo para descansar, a Bíblia diz que eles pegam e saem correndo. Vai adiante deles, chega antes deles lá. Né? E quando saiu no barco, viu uma grande multidão. Irmão, eles já estavam lá esperando. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles. Por que Jesus teve compaixão deles? Porque era como ovelhas, sem pastor. Então começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. Agora, irmão, essa constatação de que eles eram ovelhas sem pastor me chama a atenção. Porque é o mesmo povo que Jesus curava, é o mesmo povo que Jesus até ensinava, aí está mostrando, é o mesmo povo que Jesus, querido, fazia multiplicar pães, né? Trabalhava. É o povo que Jesus, na verdade, fazia muitas coisas. Mas Jesus está entendendo, querido, que tudo isso não é pastorear. Pastorear é um cuidado diferente. Eles são como ovelhas que não têm pastor. Eles não têm um cuidado dentro daquilo que era o propósito. E agora, irmão, nós vemos uma situação difícil de Jesus. Por quê? Jesus levou os discípulos para descansar. Levou os discípulos para ter um tempo com eles. E agora, querido, os discípulos estão lá e eles têm uma multidão. E o que fazer com a multidão? Tá? Vamos pensar. Vamos continuar a leitura. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora, para que possa ir aos campos, povoados vizinhos, comprar algo para poder comer. Ele, porém, respondendo, disse, dei de vocês para comer. E eles disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem e fiquem sabendo. Disseram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos. Aqui está o segredo. Na grama verde. E assim se assentaram em grupos. Grupos de 50, tomando 5 pães e 2 peixes, e, olhando para o céu, deu-lhe graças e partiu. E em seguida entregou os seus discípulos, para que servissem ao povo. E também
Também dividiu os 2 peixes em todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto se despedia da multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Irmãos, vamos pensar aqui. Jesus agora está numa bifurcação, querido. Se ele coloca os discípulos para fazer a obra, ele mata os discípulos, porque está todo mundo cansado. Tá? Então, assim, vamos pensar. O que fazer? Como trabalhar nessa situação? Porque também ele está olhando para o povo e está dizendo, são ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu deles. Como resolver esse problema, irmão? Jesus nos dá um ensino muito claro, querido, de como ele trabalha. Ele coloca o povo para sentar em grupos. Querido, esse é o propósito que nós trabalhamos da célula. Povo colocando para sentar em grupos e alimentá-los. Nós só vamos chegar a conseguir alimentar as pessoas de forma coordenada e de forma correta quando nós conseguimos trabalhar a questão dos grupos. Só pregando a palavra, querido, não é pastorear. Expulsar demônios não é pastorear. Levar a cesta básica não é pastorear. Hoje as pessoas têm necessidades maiores. Tá? A caminhada cristã, querido, dentro do pastoreamento é muito grande. Já falei aqui nesse lugar sobre a questão do sacerdócio universal. Todos nós hoje temos a responsabilidade de pastorear, querido. Todos nós exercemos um nível de autoridade no pastorado que é necessário. Jesus disse, dá de comer vocês. Ele está dizendo, não é possível. Não é possível. Precisa de 200 denários para isso aqui. Porque se tornou um grande desafio pastorear e cuidar de todo mundo, querido. Não dava. Então, o pastoreamento exige um cuidado pessoal, e que nós chamamos de célula, né? Pode usar outro número, outra nomenclatura, mas na verdade nós chamamos de célula. Isso é parte de distribuição, querido. Quando colocou todo mundo em grupo, fica mais fácil de cuidar, fica mais fácil de amparar. Interessante que ele deu na mão dos discípulos, e os discípulos começam a liberar para os grupos. Irmão, nós precisamos trabalhar isso. Uma liderança, e essa liderança vai podendo trabalhar com os outros grupos. Entendeu, querido? Porque não vai dar certo. Eu, como pastor, querido, não vou conseguir cuidar de todo mundo. Você, por melhor que você possa ser, por mais cuidadoso que você possa ser, você não consegue cuidar de todo mundo. Então, para todo mundo ser alimentado, irmãos, a necessidade de colocar eles assentados em grupos. E eles repartem em grupos de 50, grupos de 100. Então, querido, quando tem muita gente dependendo de uma pessoa só, isso não funciona. Não vai funcionar em lugar nenhum. Porque, querido, quem está perto vai comer. Quem não está, querido, vai sofrer. Vai comer pouco, ou vai comer o que sobrou, ou nem vai comer. Então, irmãos, é importante nós entendermos o que, querido? Todo mundo precisa fazer a sua parte. Todo mundo que é discípulo, irmão, ele tem a responsabilidade de alimentar as outras multidões, as outras pessoas. A Bíblia diz que é os discípulos que o serviram. Nós estamos tratando essa questão de servir faz tempo. Nós estamos mexendo nisso aqui faz tempo. Nós estamos trabalhando esse conceito faz tempo. Precisamos servir, querido. Ele colocou o grupo de 50 e de 100. Importante aqui, ele fala de manutenção e multiplicação. 50 de 100. Talvez tenha começado com 50, crescido para 100, né? Depois, ou multiplicou esses dois de 50, colocou 100. Às vezes, irmãos, a gente precisa ter a compreensão de como lidar com tudo isso, querido. Irmãos, o ministério nos ensina, querido, que todo mundo precisa ser alimentado. Jesus não era pastor da multidão, querido. Jesus, ele era pastor dos 12. E ele dá para os 12, e os 12 multiplica para a multidão. Alimenta o resto. Todos comeram, a Bíblia diz, e fartaram. Irmão, só vamos conseguir alimentar todo mundo, querido, se nós nos organizarmos da forma correta. Se nós nos alimentarmos, alimentar o povo da forma correta. Irmão, pensa na situação de bagunça que viraria isso aí. Era muita gente, querido. Era muita gente. Pensa se ele não tivesse organizado as coisas, como seria para trabalhar com todo mundo. Irmão, uma igreja onde o pastor faz tudo, onde ele é obrigado a trabalhar com tudo, não é uma igreja correta, baseada nos princípios cristãos, querido. Uma igreja baseada só também nos cultos não supra a necessidade de todos os irmãos. A Bíblia diz que os discípulos voltaram com 12 cestos cheios. Por quê? Porque os 12 apóstolos, querido, voltou com os cestos cheios, né? Porque eles sempre tinham algo para dar, para doar, para entregar, algo a mais para dar para alguém. Então nós precisamos ter essa compreensão. Irmão, o que é célula? É descentralizar para que todo mundo possa cumprir o propósito. É injusto, querido. É injusto
colocar na mão de um pastor e dizer, você tem a responsabilidade de ganhar todo mundo. É injusto. Existe o princípio da descentralização. Todo mundo trabalha, todo mundo é responsável, todo mundo precisa cumprir o propósito. Você quer ver um texto que nos mostra isso também? Êxodo capítulo 18, versículo 13. A Bíblia fala de Moisés. Olha o que a Bíblia diz. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que tu se assentas só, e todo o povo que está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um outro, e vos declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que faz. Olha, querido, olha o que ele está dizendo, não é bom o que você está fazendo. Totalmente desfalecerás assim tu como esse povo contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte, vai lá pregar, né? Leva as causas do povo diante de Deus e declare os estatutos e as leis, ou seja, prega para eles, ensina para eles, faz saber o caminho que deves andar e a obra que deve fazer. E tu, entre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza, e põe sobre ele por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo e todo o tempo, e seja todo o negócio grave, tragam a ti. Está dizendo o seguinte, separa esse povo em grupos. O que for grave, traz para você. Negócio pequeno, eles mesmos vão julgar. Tá? Porque senão eles vão matar você. Está errado o que você está fazendo. Olha o que ele diz. Se o fizesses, Deus te mandar, poderás então subsistir assim também todo esse povo em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e pôs cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Irmãos, Moisés, querido, quando ele tirou o povo da terra do Egito, pensa comigo, é muita gente. Mais de 600 mil homens só que pegavam na espada. Aí você pega filhos desses homens, mulheres desses homens. Irmãos, pensa na quantidade de pessoas. Pelo menos 2 ou 3 milhões de pessoas ali. Moisés passava o dia inteiro sentado debaixo de uma árvore, querido, atendendo o pedido do povo. Está ali falando com o povo, resolvendo a causa do povo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O sogro dele está falando, você está louco, você está maluco. Você vai morrer, você não vai conseguir sustentar isso aí. Você está fazendo agravo para você e para o povo. Está errado. Ele disse, escolhe homens. Irmão, ele fala, escolhe homens de caráter, que odeiam a avareza. Ele está falando homens que não se vendem. Escolhe homens realmente diferentes. E coloca esses homens para cuidar desses povos. A causa difícil traz para você. O que eles não conseguirem resolver, traz para você. Mas descentraliza. Tira de você isso aqui. Porque senão você não aguenta. E se você não vai conseguir cuidar do povo da melhor maneira possível. Irmão, esse princípio de descentralização está na Bíblia, querido. Quando a igreja cresce, irmãos, não dá para administrar uma pessoa só. Porque toda vez que existe crescimento, vai existir problemas. Isso é interessante você pensar. Porque aconteceu na igreja de Atos. Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim, ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, ou os helenistas da época, né? Porque as viúvas eram desprezadas no seu cotidiano. Então, na família, querido, já é assim, quando cresce, uma boca para comer, você já vai ter problema, né? A vestir, imagina dentro da igreja. Quando cresce, querido, vai precisar de ajustes. Como nós vamos querer que uma igreja cresça, se está centralizado em uma pessoa só? O sogro de Moisés está olhando para ele e está dizendo, não é bom o que você está fazendo. Totalmente você vai desfalecer, você não vai aguentar. Assim como o povo vai desfalecer com você. Então toda essa conversa, querido, fala do desgaste de Moisés. E o desgaste que o povo teria. Não alcançaria, sofreriam demais. Então, irmãos, isso aconteceu com a igreja na época. A igreja, querido, passou por isso. A igreja, quando os helenistas começaram, né? Por quê? Começaram a ser esquecidos. Os helenistas, na verdade, eram os não-judeus da época. Né? Pessoas que se convertiam, que vinham para viver com os judeus. E eles começaram a ser esquecidos. Imagina, irmão, os burburinhos que começaram a acontecer. Porque eles começaram a ser esquecidos na hora de repartir o alimento.
Eu acho que eles pensavam o seguinte, tá vendo? Só porque nós não somos judeus, só porque nós não estamos juntos aí, vocês não estão esquecendo da gente. Irmão, o que ele teve que fazer? Mesmo princípio, descentralização. Os discípulos fazem o seguinte, falam, ó, nós vamos fazer o seguinte, não é justo a gente deixar a palavra e a oração para servir as mesas. Então nós vamos separar homens íntegros, retos, segundo o propósito de Deus, e nós vamos colocar eles para servir as mesas. Foi assim que foi estabelecido o diaconato. Então, irmão, o papel, na verdade, que a gente precisa entender é descentralizar. Não pode, querido, ficar todo o peso em cima de pastores, de líderes, e dizer o seguinte, vocês são responsáveis. Toda a igreja tem o papel de ganhar, cuidar, de apacentar, né, de trabalhar na questão das pessoas, de aperfeiçoar os santos. Qual que é o papel do pastor? Efésios 4:11. Diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus estabeleceu pastores para quê? Para aperfeiçoar as pessoas, para que os crentes comecem a se mobilizar para poder cumprir o ministério estabelecido por Deus. Por isso que a igreja é comparada a um corpo, querido. Um corpo, na verdade, ele precisa se mover. Um corpo precisa estar se auxiliando. Lá no livro de 1 Coríntios 12:12 diz o seguinte, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros são muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois se todos fomos batizados em um mesmo Espírito, formado em um mesmo corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos nós temos bebido do mesmo Espírito. Então Paulo compara a igreja a um corpo humano, e é que cresce e multiplica a partir dessas células. É um tocando na vida do outro. Irmão, nós precisamos compreender isso aqui, querido. Por mais que nós temos ministério, nosso ministério completa a outra pessoa e vai ajudando as outras pessoas. É um tocando a vida do outro. Hebreus 10:24 diz assim, consideremos pois uns aos outros. Primeira coisa que eu quero destacar, consideração. Nós precisamos ter consideração uns pelos outros. Tá? Tratar, olhar de uma forma diferente para cada um. Para quê? Ele diz, para estimularmos ao amor e às boas obras. Irmão, estimular. Se o amor e as boas obras acontecessem de forma natural, sem precisar de ninguém estimulando, ajudando, então isso aqui não estava escrito na Bíblia. Estava só cumprindo espaço. Nós somos chamados para estimular uns aos outros, querido. Ao quê? Ao amor e às boas obras. Nós temos um papel fundamental de fazer a igreja evoluir. E ele depois diz, não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Antes admoestemos uns aos outros, tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Estimular, corrigir, amar, proteger. Irmãos, você parou para pensar quantos mandamentos recíprocos na Bíblia existe? É enorme, querido. Então, tudo que Deus nos deu de talento, de dom, de capacidade, querido, foi para poder fazer a igreja crescer e evoluir. E isso, irmão, nunca a gente vai conseguir fazer só nos dias de cultos. Por isso que é tão importante a célula, por isso que é tão importante a reunião. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 14:26, assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, querido, ele está dizendo o seguinte, numa reunião que nós vamos para receber, nem todo mundo vai poder contribuir. Mas aqui, querido, ele está deixando bem claro, quando você se reunir, quando você se juntar, um traz revelação, outro traz doutrina, palavra, uns traz salmos, cânticos, outros traz interpretação. Irmão, se a gente for dar oportunidade para todo mundo, de alguma forma, exercer aquilo que tem num culto normal, a gente não consegue, querido. Nós vai ter que varar uns 15 cultos para que todo mundo tenha esse propósito de fazer alguma coisa. A realidade, querido, é que Deus espera que nós possamos estar juntos dentro de um propósito. Agora, tem duas formas de estar junto, querido, que é debaixo desse alinhamento. É um alinhamento de informação e um alinhamento de coração. E nós precisamos de ambos, tá? Vamos falar primeiro do alinhamento, que existe a questão do alinhamento de informação. Por que eu estou falando de alinhamento de informação? Porque todo mundo, querido, tem que falar a mesma coisa. Entender a mesma coisa, debaixo do mesmo propósito. Senão vai dar ruim, querido. Tem gente que ele vai agindo por conta. Ele faz da forma dele, do jeito que ele quer. E ele não entende que a igreja tem uma direção. A igreja precisa trabalhar dentro de um trilho, querido. Vamos ver o que Jonas fez. Jonatas é filho de Saul, né? E a Bíblia diz que ele sai como um aventureiro. Ele não avisou seu pai, ele não tomou conselho, ele fez do jeito dele, da forma dele, como muitas pessoas fazem. Ele diz assim, 1 Samuel 14:1. Certo dia, filho de Jonatas, filho de Saul, Jonatas, disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento dos filisteus, por outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Ele queria o quê?
vou botar para quebrar, vou na frente, vou tomar partido, tá? Então, ele disse, não contou nada para seu pai. Mas quem que era o pai dele? O pai dele, querido, era nada mais nada menos que o rei de Israel, era Saul. Como que ele não vai contar, né? Então, assim, ele era o comandante do exército. Então, vamos pensar, ele não vai avisar o líder, ele não vai avisar o comandante do exército, é uma coisa estranha, mas ele queria sair na frente. Vamos lá. Ele não comunica o que vai fazer, ele só sai por conta. E como ele sai como um herói bravo de guerra, ele acaba matando alguns filisteus. Olha que interessante. 1 Samuel 14:13 diz assim, Jonatas escalou usando as mãos e os pés, o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seus escudeiros logo atrás dele o matavam naquele primeiro ataque. Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área da terra. Então caiu aqui o terror dos filisteus, né? Eles foram para cima mesmo, começaram a matar eles. Quando Saul vê o movimento, ele diz, vamos cair para cima também. Lá no versículo 16 ele diz o seguinte, e as sentinelas de Saul e Gibeá e Benjamim viram o exército dos filisteus dispersando, correndo, e todos foram em todas as suas direções. Quando existe desorganização, querido, Saul disse, vamos atacar, agora é a hora, que eles estão todos meio atordoados, vamos para cima deles. Então, a desorganização trouxe esses danos para eles, tá? E a Bíblia diz que foi tão grande a situação de terror que eles começaram a ferir uns aos outros, né? 1 Samuel no 14:20 diz assim, então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram-se os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. Então você vê que um exército ser destruído é quando o exército começa a ferir um ao outro. Então a questão da unidade é importante, da mesma direção é importante. E Saul, querido, dá uma ordem a Jonatas e ele não ouviu a ordem. Olha a ordem que ele dá. 1 Samuel 14:24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhe imposto o juramento, dizendo, maldito seja todo o que comer antes de anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. Vamos pensar o que Saul está dizendo aqui, tá? Ele está deixando bem claro, ninguém vai comer nada, nós vamos ficar em jejum. Agora, irmão, Jonatas, só ele, não tinha ouvido essa ordem. Por quê? Porque ele estava desconectado, ele estava agindo por conta, da forma dele, do jeito dele. Eu vou fazer o que eu acho certo, vou fazer do meu jeito. Quantas vezes você não vê obreiros assim, pessoas assim, líderes assim? Ele saiu na frente, ele não foi enviado por ninguém, ele fez o que quis. E quando estava a conversa, ele não estava lá. Tem gente que não participa, querido. Ele não vai para reunião, ele não vai para lugar nenhum. Quando a coisa é falada, eu já sei, eu vou fazer do meu jeito mesmo, está dando certo. E a voz de comando, querido, é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio pai dele, o próprio chefe do exército. E o comando era jejum, ninguém vai comer nada. E ele começa a fazer todas as coisas do seu jeito. Versículo 26, em 1 Samuel 14, diz assim, Jonas, por não ter ouvido, acabou, não tinha uma informação, acabou comendo. E eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temeu o juramento. Jonatas, porém, não sabia que o juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel. Quando comeu, os seus olhos brilhavam. Presta atenção, querido. Eu fico imaginando o povo olhando para ele dizendo, seu pai proibiu, seu pai falou que não era para comer. Irmãos, pensa. Olha o que ele diz, que ele chama o pai dele de tolo. Porque ele fala que se o povo tivesse comido, a vitória era maior. Irmão, ele não tinha uma informação. Olha o que ele diz. Jonatas disse, versículo 29, disse, meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco desse mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram seus inimigos na matança dos filisteus. Não teria sido ainda maior? Além de não estar lá, na hora que a informação foi passada, porque ele agiu por conta, do jeito dele, da forma dele, agora ele está questionando tudo aquilo que havia feito. Irmão, isso é o que mais acontece dentro da igreja. Mas isso aqui não precisava. Mas isso aqui eu não entendo por que está fazendo. Porque, na verdade, as pessoas não querem estar debaixo de um propósito, de uma liderança, né? Jonas foi um instrumento de Deus para o livramento? Claro que foi, querido. Isso ninguém se discute. Isso ninguém vai discutir, porque, na verdade, ele fez a obra mesmo, ele fez acontecer. Mas a hora que eles consultam a Deus para saber o que fazer, olha como que Deus responde.
Versículo 36, de 1 Samuel 14. Saul disse, ainda desçamos atrás dos filisteus à noite e os saqueemos até o amanhecer, e não deixemos vivo um só deles. Eles responderam, faze-me achar que achar melhor. O sacerdote, porém, disse, consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus, devo perseguir os filisteus? Tu entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia, Deus não lhe respondeu. Quando Deus não responde, Saul diz, tem alguma coisa errada, deu ruim, tem problema aí, alguma coisa não está certa. E eles lançaram sorte, para ver o que estava errado. E caiu aonde? Na liderança. Versículo 38. Disse-lhe então Saul, venha para cá todos vocês, líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro, porém, do Senhor, libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, esse morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Então eles começam a quê? Fazer uma eliminatória, né? Deus mostrar quem era o culpado por causa daquele silêncio, tá? A culpa, querido, era de quem? De Jonatas. Jonatas, foi ele que fez errado. Deus não respondeu mais nada. Agora, Deus usou ele? Sim. E agora também Deus responsabilizou ele. Então, mesmo Deus que usa, querido, ele está dizendo o seguinte, eu não estou de acordo com aquilo que você está fazendo. O mesmo Deus que, pela misericórdia e o amor dele, trabalhou, ele está dizendo o seguinte, eu não concordo com o que você fez. Irmão, ter resultado, querido, não significa que Deus está de acordo. Tem gente que questiona comandos, dizendo, eu vou fazer do meu jeito, porque está dando certo, está dando resultado. Mas, querido, o resultado não significa que Deus está dizendo sim para tudo aquilo que você está fazendo. Deus não está trazendo e mostrando que os seus métodos são o que ele realmente pensou. Então, é importante a gente compreender isso, querido. Existe um alinhamento de informação que todos nós precisamos estar debaixo de uma mesma direção. Todos nós precisamos falar a mesma coisa. Não é porque você está funcionando, querido, que Deus está de acordo. Então, é importante a gente compreender isso. Então, gente, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse discernimento. Irmão, a Bíblia fala sobre um homem chamado Diótrefes, tá? Alguém, querido, que realmente ele acreditava que só ele poderia ser o fera. Porque as pessoas que saem na frente, querido, está dizendo meu método é maior, eu sou fera, eu consigo. A Bíblia fala sobre esse Diótrefes. Olha o que a Bíblia diz. Escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, está no livro de 3 João 9. Gosta de ser mais importante entre eles, não nos recebeu. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Então, querido, a Bíblia fala que João estava querendo ir para a igreja, mas o tal do Diótrefes não recebeu ele. Por quê? O João vai explicar. Porque ele gosta de ser mais importante do que os outros, do que eles. O Diótrefes, ele gostava da primazia. A Bíblia vai dizendo que ele não quer receber João. Irmão, não querer receber João, querido? O que João não tinha lá para oferecer para eles, mano? Mas ele estava dizendo, eu quero a primazia. Irmãos, é um princípio que existe na nossa vida, querido, é andar juntos. É andar juntos, querido. É estar na mesma visão, no mesmo propósito. E a Bíblia vai dizer em Amós 3,3, porventura andarão dois juntos se não tiver de acordo. Se não tem o acordo, querido, como que nós vamos andar juntos? Se você não concorda com nada, como que vai andar junto? Se você não tem um casamento, querido, debaixo do propósito, como que você vai andar junto? Irmão, então nós precisamos andar junto, querido, dentro do propósito de Deus. Esse é um alinhamento de informação. Mas também existe o alinhamento de coração. Tem gente que ele sabe o que precisa fazer, mas o coração dele não está alinhado com aquilo. 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, diz assim, e partindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração para comigo, como o meu coração é para contigo? E disse Jonadab, então se me dá a mão, e deu a mão, e Jeú, e foi subir consigo no carro. A Bíblia está dizendo que Jeú encontra Jonadab, ele para o carro, estendendo a mão, a pergunta dele é, o seu coração é para comigo, como o meu coração é para contigo? Ele está falando de um alinhamento de coração. Aqui. Jonadab diz sim, ele, quando estende a mão, ele puxa o carro. Por quê? Porque só pode andar o mesmo carro quem estiver alinhado, quem estiver no mesmo propósito, quem estiver na mesma direção, quem estiver entendendo o mesmo planejamento de Deus, senão as coisas não vão fluir, querido. Existe um alinhamento de informação? Sim, mas existe um alinhamento de coração. Tá? Precisa estar alinhado de coração. Quem está alinhado só de informação, querido, dizendo, né, o pastor quer que eu faça. Fulano quer que eu faça.
Ah, eu vou ter que fazer porque eu estou aqui mesmo, as pessoas querem que eu faça. Não, querido. Nós precisamos de um alinhamento de coração, onde nós estamos dizendo o seguinte: eu quero estar aqui, eu sei onde a liderança quer chegar, eu sei o que eles querem, eu sei qual é o planejamento, eu sei qual é o propósito, eu tenho a mesma direção, e é assim que eu vou fazer chegar. Que Deus abençoe você, querido, que você entenda isso, tá? À medida que nós estamos juntos, debaixo de um mesmo propósito, o nível de crescimento é maior. Nós vamos viver coisas diferentes. Por isso que nós tratamos as coisas das células, por isso que nós tratamos projetos maiores. Esse é o planejamento de Deus para nós. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.